This meeting is being recorded. Bom dia, dando continuidade aqui ao direito constitucional para o Conselho Federal de Odontologia. Vimos aqui na última aula, né, foi sábado, semana passada, o artigo 35, que é inafastabilidade de jurisdição. Vamos continuar aqui a partir do artigo 36, inciso 36, que é a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Esse também é um inciso bastante cobrado, né? Não tanto quanto o 35, mas esse aqui, às vezes, a pessoa tem alguma dificuldade do ponto de vista do entendimento do que seria o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e coisa julgada. Mas vamos lá ler. O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada são instrumentos que surgiram como instrumentos de segurança jurídica, impedindo que as leis retroagissem para prejudicar situações jurídicas consolidadas. Eles representam, portanto, a garantia da irretroatividade das leis, que todavia não é absoluta. O Estado não é impedido de criar leis retroativas. Estas serão permitidas, mas apenas se beneficiar os indivíduos, e pondo-lhes situação mais favorável do que a que existia sob a vigência da lei anterior. Segundo o STF, o princípio esculpido no inciso 36 do artigo 5º da Constituição não impede a edição pelo Estado de norma retroativa, a lei ou decreto, em benefício do particular. Ou seja, essa lei não prejudicará, não prejudicará. Mas se vier para melhorar a situação do indivíduo no direito adquirido, né, no ato jurídico perfeito, numa coisa julgada, ok. Entendimento é a palavra prejudicará, não pode vir para prejudicar. A súmula 654/624 dispõe o seguinte: a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5º, inciso 36 da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha indicado. Vamos às explicações. Suponha que a União tenha editado uma lei retroativa concedendo tratamento mais favorável aos servidores públicos do que o estabelecido pela lei anterior. Por ser benigna, a lei retroativa pode sim ser aplicada em face ao direito adquirido. Agora vem a pergunta: poderá a União que editou a lei retroativa se arrepender do benefício que concedeu aos seus servidores e alegar em juízo que a lei não é aplicável, em razão do princípio da irretroatividade das leis? Não poderá, pois a garantia da irretroatividade da lei não é invocável pelo ente estatal que a tenha editado. O que é isso aqui? Ele está dizendo o seguinte: bom, existe a lei, existe um inciso que diz que a lei que prejudicar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. Deixa eu ver aqui. Falei na sequência errada, eu perdi. O ato jurídico perfeito, né? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, ela não pode vir para retroagir e prejudicar. Bom, o Estado fez uma lei e, na realidade, percebeu que essa lei beneficiou o servidor, ou seja, de repente vai ser pago uma gratificação maior, vai ser mais benéfico o servidor. E aí ele resolveu voltar atrás, dizer: olha, eu acho que eu, cometi um equívoco aqui, essa lei não vai se aplicar a esses servidores, ou vou, na realidade, desconsiderar essa lei. E aí o STF disse: não, o próprio Estado que edita a lei não pode se beneficiar, não pode invocar, né, pela entidade estatal esse inciso. E, não, essa lei não poderia abranger isso. Ou seja, se for benéfico, o servidor vai ser beneficiado. E depois, se ele quiser fazer uma lei, aí vem uma outra pergunta: se depois ele quiser fazer uma lei, aí já era. Se quiser fazer uma lei que tente revogar essa lei, quem já teve o direito por essa lei ser publicada, ou seja, já passou a ter um direito adquirido, e uma nova lei já não pode tirar esse direito novamente. Vamos lá, o que ele vai explicar, o que é cada um antes da gente adentrar aqui. Vamos agora entender os conceitos de direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Direito adquirido é aquele que já se incorporou ao patrimônio do particular, uma vez que já foram cumpridos todos os requisitos aquisitivos pela lei, então vigente. É o que ocorre se você cumprir todos os requisitos para se aposentar sob a vigência de lei X. Depois de cumprida as condições da aposentadoria, mesmo que seja criada a lei Y, com os requisitos mais gravosos, você terá direito adquirido a se aposentar.
O direito adquirido difere da expectativa de direito, que não é alcançada pela proteção, do artigo 5º, inciso 36. Supõe que a lei atual, ao dispor sobre os requisitos para a aposentadoria, lhe garanta o direito de se aposentar daqui a 5 anos. Hoje você ainda não cumpre os requisitos necessários para se aposentar. No entanto, daqui a 5 anos terá todos reunidos. Caso amanhã seja editada uma nova lei que impõe requisitos mais difíceis para a aposentadoria, fazendo com que você só possa aposentar daqui a 10 anos, ela não estará ferindo o seu direito. Veja, você ainda não tinha o direito adquirido a aposentadoria. Ainda não havia cumprido os requisitos necessários para tanto, mas mera expectativa do direito. Ou seja, o direito adquirido é aquele que você já cumpriu todos os requisitos para exercer ele, só resolveu não exercer. Então, isso ocorre muito nessa área de direito previdenciário. Por exemplo, a pessoa precisa, na área policial, 30 anos de aposentadoria, 30 anos de contribuição para se aposentar. A pessoa completou os 30 anos, mas resolveu ficar lá, né, trabalhando, normal. Veio agora a emenda constitucional 103 de 2019, reforma da Previdência, disse, olha, agora atividade policial é 35 anos. A pessoa que já tinha cumprido os 30, ele vai ser abrangido por essa lei? Não, porque ele já tem um direito adquirido, já cumpriu todos os requisitos, já tinha os 30 anos. Mas aqueles que não tinham completado os 30 anos de polícia, de contribuição, não de polícia, mas de contribuição, polícia só era necessário 20 anos. Ele vai ter o direito? Não, ele vai ter que cumprir os 35. Essa emenda constitucional também alterou o serviço público, e aí eu posso dar até o exemplo do meu caso concreto. No meu caso concreto, eu estava aí faltando em torno de 16, dependendo aí do que eu optasse, em torno de 13 a 16 a 17 anos para me aposentar. Apesar de ser relativamente novo, eu já tinha averbado tempo de marinha quando eu entrei com 17 anos. A reforma da Previdência, esses 13 anos se tornaram, na verdade, agora 25 anos a mais que eu vou ter que ficar. Ou seja, eu já estava, vamos dizer assim, numa curva descendente, já tinha contribuído 24 anos e já tinha passado a parábola da curva. Já estava com 13 ou 16 ou 17, dependendo de qual regra que eu queria fosse me enquadrar lá na frente. Hoje, voltou de novo. Além dos 24 que já ficaram para trás, que eu já contribuí, agora eu tenho que contribuir mais 25 anos. Ou seja, por que eu não entro na justiça? Porque, na verdade, não tinha direito adquirido, né? Faltavam 13 anos, ou 17. Então, esse aumento aí de tempo de contribuição era vamos dizer assim, como faltava, o tipo, por exemplo, aqui, faltava ainda, eu não tinha completado os requisitos. Teve colegas que faltavam em 2 anos, 3 anos, voltou para 10, 8. Então, cada um teve isso na área previdenciária isso é comum, até daqui a 20 anos, 25 anos, com certeza vai mudar alguma coisa. O que é o ato jurídico perfeito? É aquele que reúne todos os elementos constitutivos exigidos pela lei. É o ato já consumado pela vigente ao tempo em que ele se efetuou. Tome-se como exemplo o contrato celebrado hoje, na vigência de uma lei X. Ele não deu muito exemplo, mas o que é o ato jurídico perfeito? É um ato que você já fez, lógico que ele vai ter repercussão para o tempo, né? Porque se você fez um ato agora e já executou esse ato jurídico perfeito e já se exauriu, o ato jurídico perfeito para esse caso aqui, que ela eventualmente pode querer abranger, são aqueles atos em que você tem uma prestação para frente. Prestação, uma obrigação de fazer ou não fazer, mas você já acordou agora, já está perfeito esse acordo, não tem nenhuma invalidade desse acordo, e aí vem uma lei que muda essas disposições. Por exemplo, você, na verdade, fez um contrato antes dessa inflação gigante, acordou com a pessoa que vai, né, pagar ela com certos juros. Vamos dizer assim, antes de 2020, os juros estavam relativamente inflação. Então, olha, eu vou te pagar X% de juros, mais a TR, mas no máximo esse aqui de TR. Não vou voltar nem TR, vou botar um outro exemplo. Passado esse período aí de pandemia, não sei se vocês sabem, os juros estão altos, a inflação está alta. Eu já fechei esse contrato com você de 36 meses. De repente, um arrendamento mercantil que for.
Mesmo mudando as situações agora, e vindo agora uma lei dizendo, olha, não pode mais, né? Já está tudo jurídico perfeito, já assinamos o contrato, não tem nenhuma invalidade, não tem nenhum juízo de você ter feito sob coação. Agora, o mínimo, né, é taxa Selic. A Selic está acima de 10%. E aí? Não, ato jurídico perfeito, já celebrei, você já assinou, né? Não é só de boca, está registrado no cartório, ou seja, é nesses casos em que o ato jurídico perfeito você vai impor que a lei não venha para alterar aquilo que já foi acordado. E a coisa julgada? A coisa julgada é mais fácil, né? Porque já foi julgado pelo Poder Judiciário. Quando se fala coisa julgada, compreende a decisão judicial da qual não cabe mais recurso. Aí, normalmente, o candidato, o aluno se confunde achando assim, não, então, tudo aquilo que eu expliquei, acho que na aula passada, tudo aquilo que é justamente da infraestrutura de jurisdição, tudo aquilo que eu ainda posso recorrer, ou poderia recorrer, ainda não foi tratado julgado, não. Às vezes, o trânsito julgado ocorre já no juiz de primeiro grau. Não é o fato de você poder recorrer que faz com que uma coisa ainda não transite julgado. É o fato de você não ter feito e não podê-lo mais fazer. Ou, por exemplo, no caso que a gente deu lá na facilidade de jurisdição, tem casos em que você nem vai conseguir recorrer, porque o processo já entrou no Supremo Tribunal Federal. Você vai recorrer para quem? Não existe segunda instância do Supremo Tribunal Federal. Então, o trânsito julgado, apesar de ter essa conceituação aqui no texto, aqui no PDF, compreende a decisão judicial da qual não cabe mais recurso, não quer dizer que a decisão, em algum caso, teria recurso. Por exemplo, no caso da STF não teria nem recurso, não é isso. É uma decisão na qual não cabe mais você discutir ela. Ela já foi decidida definitivamente. Não é que necessariamente não cabe mais recurso. Em tese também está conceitualmente certo, mas, por exemplo, uma decisão que foi da STF nem teria cabimento recurso nenhum, porque não existe recurso contra a STF. Mas é uma decisão na qual já houve um posicionamento definitivo. E não cabe mais discutir ela. Nem no próprio STF, onde é a instância única, ou no caso de um tribunal onde você não vai mais recorrer. Pode falar. Professor, que ficou meio complicado aqui na minha cabeça. Então, no caso, essa coisa julgada, ela tanto pode vir de um juiz de primeira instância, como pode ser lá no STF, não é isso? Sim. Mas como é que ela vai ser coisa julgada se eu poderia, se há essa escada, por exemplo, se o primeiro juiz não me deu o meu direito, eu posso recorrer para um Sim. outro, para um STJ, por exemplo. Sim. Mas se você recorrer, né? Existem os casos, aí teria que entrar no direito processual civil, existe eventualmente os casos em que, como é que eu poderia dizer para você? Em que você tem os requisitos para um recurso. Às vezes pode não ocorrer o recurso, por vontade sua, às vezes pode ocorrer o recurso, né, e o recurso ser intempestivo, o recurso não ser admitido. Então, necessariamente, não necessário, desculpa, deixa eu tentar explicar. Você tem esse direito de recorrer, mas o trânsito julgado ocorre tanto pelo fato de você não recorrer, ou seja, já era, perdeu o prazo do recurso, você não quis ou perdeu o prazo, ou você recorrer e esse recurso não ser admitido, não ser uma das hipóteses de recurso. E lembrando, o recurso não é assim, lógico, nós teríamos que estudar processo civil. Na maioria dos casos, cabe recurso, com certeza. Mas existem casos em que você não tem, vamos dizer assim, os argumentos. Existem hoje, no nosso processo civil, para vocês terem uma ideia, lógico, ainda caberia recurso, mas assim, seria muito difícil, não sei, mas existem hoje ações em que o juiz ele pode decidir de pronto, sem sequer citar a parte ré. E vai decidir com base numa súmula vinculante, em um julgado já consolidado. Ele decide o mérito da ação sem abrir sequer contraditório nem para a defesa. Explico. Eu entro com uma ação contra o William, só que a base dessa ação vai contra uma súmula vinculante.
Eu, juiz, não vou nem citar a outra. Não, quer dizer, desculpa, eu estou botando eu como juiz, mas eu como parte. Vamos lá, o Luiz entra com uma ação contra o William. Só que essa ação, a base dela, o pedido dela, o embasamento da causa de pedir é uma súmula vinculante. É o contrário à súmula vinculante. Quando eu recebo essa petição do Luiz, eu olho e falo, cara, que loucura isso. Não vou nem citar o William. O William nem sabe que está rolando essa ação. Eu simplesmente vou, resolução de mérito, né, com base, né, na súmula vinculante, dando direito para o William. Não, o William está certo, é a súmula vinculante isso aqui. O cara não pode pedir isso porque está contra a súmula vinculante. Ou seja, não tem mais nem sentido, não cabe recurso, porque você já aplicou uma súmula vinculante, que é do Supremo Tribunal Federal. E eu, eventualmente, só vou comunicar ao William e dizer, olha, entrou alguém com uma ação contra você, mas ela é contrária a uma súmula vinculante e você já ganhou a ação. Eu nem te citei, nem trouxe você para trazer prova, nem trouxe nada, simplesmente extingui a ação. E nesses casos, não é só nesses casos, tem alguns casos em que a própria Código de Processo Penal diz, dessa decisão é irrecorrível. Então, lógico, eu estou fazendo uma verticalização, mas para você entender que no Código de Processo Civil existem, né, vários artigos em que o Código de Processo Civil diz dessa decisão é irrecorrível, ou seja, não tem recurso. Se perdeu aquela decisão, é irrecorrível. Lógico, são casos extremos, mas existem alguns casos. Nesse caso, o cara poderia, eventualmente, alegar que no seu caso não é especificamente aquele, o que a gente chama de distinguish, ou seja, distinguindo que o teu caso não é necessariamente igualzinho àquele da reclamação, da súmula vinculante, né? Você poderia estar com uma reclamação, mas pro tribunal você não reclamaria mais, porque aí você já está aplicando uma súmula. Vamos lá. Obrigado. Mas entenderam. Então, vamos lá. Direito adquirido, cumprir todos os requisitos. Ato de direito perfeito, eu já fiz o negócio, acabou, assinei. Tem mais como lei mudar o que a gente acordou. Coisa julgada. Aquilo em que o juiz já decidiu, eu não posso mais fazer nenhum movimento no processo, não posso recorrer, não tem como, né, rever, nem fazer uma ação rescisória, nada. Então, é um transjulgado. É importante destacar que o artigo 5º, inciso 35, o vocábulo lei, 36, achei que ele queria botar lei, está empregado em sentido formal, fruto do poder legislativo, imaterial, qualquer norma jurídica. Portanto, inclui emendas constitucionais, leis ordinárias, leis complementares, resoluções, decretos legislativos e várias outras modalidades normativas. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STF de que a vedação constante do inciso 36 se refere ao direito-lei, compreendendo qualquer ato de ordem normativa constante do artigo 59. Entenderam isso aí? Então, por exemplo, se eu tenho um direito adquirido posto na Constituição, não pode uma emenda constitucional, eu já adquiri aquele direito, uma emenda constitucional tirar aquele meu direito, entendeu? Não é só lei, inclusive a própria emenda constitucional, porque a própria Constituição diz, lá nas disposições constitucionais transitórias, diz também isso, né? Que também ela não vai vir prejudicar. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido perfeito é coisa julgada. E aí ela dá uma outra ponderação dizendo que, em alguns casos em que o direito está em transição, então, tipo, aquilo que ainda está sendo previsto, ela dá uma transição. Isso também ocorre no direito previdenciário no ponto de vista constitucional. Às vezes, a própria Constituição cria regras de transição. Então, ele diz, mas dessas pessoas que já tinham entrado nessa situação anterior, a transição delas vai ser um pouco diferente. Então, por exemplo, os policiais que estavam perto aí da aposentadoria, eles criaram uma regra de transição, então não precisa ir até os 35 anos, tem uma outra regra ali, entendeu? Pode ir 32, tem uma transição, então a própria Constituição coloca isso. Mas por que isso aqui é importante? Esse aqui da emenda constitucional, você entender isso. Isso aqui é uma verticalização. Vocês vão ver muitas ações na justiça ou algumas coisas aparecendo na empresa, é o seguinte, olha, um determinado servidor, sei lá, determinado professor, o que for. Tem um caso do professor que ele levou no Supremo. Determinado cara que está ganhando acima do teto. Mas a Constituição não diz que é o teto constitucional? Você pode ganhar, só é até o teto constitucional? Mas olha o que está explicado, que nem emenda constitucional
pode tirar um direito que você adquiriu, não é isso? Entenderam esse trecho? Nem emenda constitucional, nem emenda constitucional. Aí vem o questionamento. Por que existem alguns servidores que ganham acima do teto? Mesmo sabendo que no direito constitucional a gente aprende, né, na área também de direito administrativo, você só pode receber o teto. É porque o teto constitucional do serviço público ele foi instituído por emenda. Antes da emenda constitucional não existia teto. Se eu tenho 2 empregos, eu recebo pelos 2 empregos. Bem que agora eles já mudaram, né? Agora o teto ele é referente a cada um dos empregos, né? Hoje o entendimento de direito administrativo é esse. Se eu sou professor e eu sou, né, juiz, eu recebo os 2 salários e é feito separadamente o teto. Antigamente juntava, né? Mas Dá 70, né? mesmo assim, antes, né, dependendo do entendimento, tinha alguns que, esse aqui recebe fora do teto com base em uma decisão judicial, aparecia na imprensa. Só achava absurdo isso. Não, não é absurdo, é essa regra aqui. É que essa pessoa, ela entrou no serviço público antes de existir o teto, se aposentou antes de existir o teto. O teto é de 1998, a Constituição é de 88, a pessoa se aposentou lá atrás. Então, ela entra no justiça dizendo, não pode vir, né, uma emenda constitucional criando a partir de agora, dizendo, ninguém pode ganhar acima disso. Sim, mas quando eu entrei não existia esse limite de ganhar acima disso. Ninguém pode ganhar acima do ministro do Supremo. Isso aí foi instituído depois. Eu quero ganhar mais acima disso, porque antes era assim. Então, é base nisso que alguns, né, você vai ver alguns servidores bem da antiga que recebem acima do teto, com base em sentenças judiciais. Pô, mas como é que o juiz deu uma sentença dessa? O cara sabe que está escrito lá que não pode ganhar acima do ministro da STF? Não, mas o juiz está dando com base justamente nesse inciso. Então, quando o cara se aposentou e não tinha esse limite. Direito adquirido. O direito adquirido dele. Engraçado, rapidinho, professor, que começou logo, após o portanto, começou logo falando assim, emenda constitucional, que seria tipo maior, né? Sim, assim, claro. Nenhuma emenda constitucional pode... Aí depois vem para as menores, né? Leis ordinárias, complementares, decretos, resolução e tal. É porque, por exemplo, as reformas também da Previdência são feitas por emendas constitucionais, emenda constitucional 103. Se você já tem um direito adquirido, não vai mudar. Então, você já podia me aposentar com a Constituição, com essas regras, com esse salário, mudou. Não vou, já adquiri o direito, já estou aposentado com essa situação. Mas você aposentou muito cedo, você aposentou com 25 anos só. Não sei se você sabe disso. No início, né, a carreira no serviço público era 25 anos. Falar agora 25 anos só de contribuição, independentemente de idade, parece um absurdo, né? Imagina. Cara, eu vou trabalhar só 25 anos de serviço público. Eu já tenho 24 anos de serviço público. Ou seja, se fosse lá atrás, em outra época, tudo bem, a expectativa de vida era outra, né? Lá atrás, eu daqui a ano que vem estarei me aposentando do serviço público. Antigamente era assim, 25 anos, independentemente de idade. Você ia lá e solicitar a sua aposentadoria. Hoje depende de um conjunto de critérios, de idade, de contribuição, enfim. Dependendo da situação, se você quer realmente receber salário, você tem que pagar para um fundo de pensão. O fundo de pensão pode não ter criado ainda o acúmulo necessário para te pagar uma pensão adequada e você vai ficando. Mas das contas, hoje você nem sabe realmente quando você vai se aposentar, porque você precisa conjugar tudo isso. Você paga o fundo de pensão pode não ter ainda fundo suficiente para te pagar. Ou seja, você não criou um bolo suficiente que vale a pena você pedir aposentadoria. Porque não depende mais só daquele serviço público, depende do fundo de pensão, que é uma entidade agora meio que fora do serviço público, né? É um fundo de pensão. Então você vai lá e vai perguntar, vem cá, quanto é que eu receberia se eu pedisse aposentadoria agora? Agora eu já tenho direito. Aí o cara diz, só receberia tanto até a sua morte. Não, então vou ficar mais um tempo contribuindo, tipo uma poupança, né? Também é importante ressaltar, continuando, também é importante ressaltar que, segundo o STF, o princípio do direito adquirido se aplica a todo e qualquer ato normativo infraconstitucional, sem qualquer distinção entre lei de direito público e de direito privado, entre lei de ordem pública ou lei dispositiva. Há, todavia, certas situações nas quais não cabe invocar o direito adquirido. Assim, não existe direito adquirido frente. Aí vamos lá, tem situações que não cabe direito adquirido. Normas constitucionais originárias. Normas que nasceram com a Constituição Federal não podem revogar
né, podem revogar qualquer direito anterior, até mesmo direito adquirido. Mas, de novo, na própria DCT, eu posso depois procurar, ele coloca, ok, mas, né, eu posso revogar direito adquirido, mas vou respeitar determinadas situações, na própria ato das disposições constitucionais transitórias ele colocou. Então, uma nova Constituição muda tudo. Até porque ela inicia o direito naquele Estado, então não existe. Então, quando a gente estuda, inclusive, o poder constituinte, você vai ver que o poder constituinte ele é ilimitado, né? Poder constituinte. Então, ele é limitado, ele é absoluto. Então, não existe como é que ele vai respeitar alguma ordem anterior, né? O direito adquirido. Lógico que ele pode respeitar o juiz naturalismo, depois a gente discute isso numa aula de direito de poder constituinte. Mas, para cá, para esse assunto, não respeita nada, nem o direito adquirido. Mudança do padrão de moeda. Isso aqui era muito na década de 80, 90, aí, né, Luiz? Mudava a moeda, não, quero ter direito. Não existe. Mudou e talvez, não sei, né? Estou querendo ser pessimista. Pelo nível que estamos indo de inflação, talvez vamos ter que mudar o padrão de moeda, né? Já temos aí até o gatilho, eventualmente, para fazer essa mudança, que seria o pixel, né? Então, de repente, deixaremos de ter R$ 1, será um pixel. Só estou elucubrando aqui, viajando, mas só para ter uma ideia, né? Que lá atrás a gente teve um chamado RV. Tínhamos o Cruzeiro, que tinha o RV, que era tipo um indexador, tipo o pixel, né? E aí depois dizendo, não, agora não vale mais os cruzeiros aqui. O RV é X, essa é o RV que vale a tal moeda, que passou a ser o real, né? Porque a gente vive há tanto tempo com o real, a gente não lembra mais das outras moedas. Mas existe essa modificação de você ter um indexador no meio, que foi o RV, unidade real de valor, para depois virar o real. E hoje a gente tem o pixel como indexador, né? Então, em tese, um indexador, né? Hoje está 1 para 1, né? Um real igual a um pixel, 50 centavos é igual a 50 centavos de pixel, mas você pode criar uma mudança aí, como foi feito na época. Criação, aumento de tributos, logicamente, mudança do regime estatutário. Essa aqui que é mais, assim, pegadinha. Mudança do regime estatutário é mudar a forma como o servidor público ele é vinculado ao Estado, né? Hoje nós temos dois tipos de vinculação estatutária, né, de regime do servidor público. O próprio estatutário, né, que é a Lei 8.112, e os seletistas. Não sei se você sabe, existem servidores que são seletistas, inclusive na administração direta, né? Muito antigos, mas tem. Antigamente era invertido. A maior quantidade de servidores era seletista e existia uma lei antes da 8.112, que era da época do Getúlio Vargas, um decreto-lei, que existiam poucos servidores públicos. Quando veio a lei 8.112, disse, ó, quem quiser agora pode migrar para esse regime, que a maioria das pessoas eram CLT. Banco Central, todo mundo, todos os servidores eram CLT, a maior quantidade. E hoje, né, com as novas reformas, se passar a reforma trabalhista, vai voltar de novo a maior parte ser CLT. Poucos vão ser 8.112 e a maioria vai ser CLT. E essa mudança não, vamos dizer assim, não passa por direito adquirido. Não, eu sou 8.112. A partir de agora, todos vão ser CLT. Você não pode... Lógico que, normalmente, um governo que faz esse tipo de mudança brusca, ele sempre dá uma margem de transição, né? Para ele não criar embate. Então, mas não teria direito, né? Só que teria aquelas questões de brigar, de não deixar passar isso no Congresso, mas não teria direito, se passasse, né? Mas a briga, o lobby seria tão grande que talvez não conseguisse passar a medida. Então, os governos preferem o seguinte, não, a partir de agora, quem entrar vai ser CLT, quem é anterior, 8.112. Só vai ser 8.112 aquelas carreiras específicas, por exemplo, a área policial, o cara delegado da Polícia Federal, né? O juiz, o promotor, o defensor, eventualmente algumas carreiras, auditor da Receita Federal, e o resto agora todos vão ser CLT. Mas só a partir de agora, para não criar intriga, mas ocorreu lá no passado. Mas no sentido inverso, todo mundo que era CLT ia virar estatutário. Mas quem que não queria? A maioria da pessoa que estava lá no CLT, ninguém quis, ninguém queria. Só que o que o governo fez na época para todo mundo migrar para 8.112? Não, mas no seu FGTS lá você vai sacar. Cara, aí sim, aí eu saco, né? Porque no CLT você tem que ter FGTS.
Você que tem o fundo de pensão, na época também já existia. Todo mundo acha que o fundo de pensão surgiu agora, em 2012, mas lá na época, antes da 8.112, também existiam os fundos de pensão do serviço público. Então, por exemplo, Banco Central tem fundo de pensão dessa época. Ele tinha antes de existir o fundo de pensão geral do serviço público. E é não, quem tiver fundo de pensão vai manter seu fundo de pensão. Então, os servidores antigos do Banco Central sacaram o FGTS, passaram para 8.112 e ainda mantiveram seu fundo de pensão, que é o Centros. Até hoje existe. Tá muita grana que tem lá. Que é dessa época ainda, antigo. O servidor antigo tem fundo de pensão, que não é o fundo de pensão hoje, não. É outro, é um outra. E a muita gente não quis migrar, mas aí fez todos os seus benesses migraram para 8.112. Não há direito adquirido contra normas constitucionais originárias, mudança de padrão moeda, criação ou aumento de tributos, mudança de regime. Inciso 37. Não haverá juiz ou tribunal de exceção. E o 53. Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Ele está juntando aqui dois incisos que falam sobre o juiz natural e sobre tribunal de exceção. Vamos lá ler sobre isso. Contrariando um pouco a ordem que estão dispostas na Constituição, analisaremos esses dois incisos em conjunto. Isso porque ambos traduzem o princípio do juiz natural, ou do juízo natural, do juiz natural. Esse postulado garante ao indivíduo que suas ações no Poder Judiciário serão apreciadas por um juiz imparcial, o que é uma garantia indispensável à administração da justiça em um Estado democrático de direito. O princípio do juiz natural impede a criação de juízes de exceção, ou ad hoc, que é o juízo de exceção ad hoc. Determinado cidadão cometeu um crime. Aí o Tribunal de Justiça vai lá, não, vou criar agora um tribunal, um juiz, uma vara que vai julgar esse crime. E eu vou colocar, inclusive, juiz tal, que é o cara mais rigoroso que tem. Tipo aquele crime que ocorreu lá no Rio de Janeiro, vários, né? Estou dando um exemplo de... Esqueci agora o nome do garoto, que o bandido foi roubar o carro e ficou com a criança lá presa no cinto, não viu e acabou matando a criança. Então, extremamente, extremamente assim, impactante aquele crime. Mas mesmo assim, aquela pessoa, você não pode criar um tribunal só para julgar aquele crime. Tem que usar os tribunais que já existem, tem que usar o juiz que já está, que é imparcial, fica aí com ele e caiu. Não pode criar, dizer, não, agora quem vai julgar esse crime aí, em que o cara foi roubar o carro, tirou a mãe tentou tirar o filho ficou preso no centro de segurança, o cara foi lá, andou com o carro quilômetros, com um garoto pendurado ali, batendo no chão, arrastando lombada, um juiz que vai dar a pena máxima para ele. Não, não posso. Você está criando uma exceção só para aquele julgamento. É meio estranho, mas é um princípio no Estado democrático de direito. Vai ser julgado pelo juiz que estiver na vara onde vai cair o processo dele. E não vai escolher o juiz, nem o Estado vai escolher o juiz. E nem vai ser criado especificamente para ele um novo tribunal, uma nova vara. Então, é essa a garantia. O ad hoc, criado de maneira arbitrária após o acontecimento de um fato. Na história da humanidade, podemos apontar como exemplos de tribunais de exceção o Tribunal de Nuremberg e o Tribunal de Tóquio, instituídos após a Segunda Guerra Mundial. Esses tribunais foram criados pelos vencedores de guerra para julgar os vencidos e por isso são tão duramente criticados. O principal juiz, o princípio do juiz natural deve ser interpretado de forma ampla e não deve ser encarado apenas como uma vedação à criação de tribunais ou juízes de exceção. Além disso, decorre desse princípio a obrigação do respeito absoluto das regras objetivas de determinação de competência, para que não seja afetada a independência e imparcialidade do órgão julgador. Todos os juízes e julgadores, em consequência, têm sua competência prevista constitucionalmente, de modo a assegurar a segurança jurídica. É importante que você saiba que o STF entende que esse princípio não se limita aos órgãos de juízes do Poder Judiciário. Segundo o pretório Celso, ele alcança também os demais julgadores previstos pela Constituição, como o Senado Federal. Por exemplo, além disso, por sua natureza, o princípio do juiz natural alcança todos, brasileiros e estrangeiros, pessoas físicas e jurídicas. Em um Estado democrático de direitos, todos têm, afinal, o direito a um julgamento imparcial e neutro. Vamos lá. Daqui a pouco a gente entra no júri, mas só mais explicar um que não está aqui, mas é bem, vamos dizer assim, bem... De repente no júri ele vai explicar melhor.
é bem, vamos dizer assim, aprofundado. Primeiro deles, em alguns casos, você não vai ter um juiz, mesmo no primeiro grau. Você vai ter, na verdade, vamos dizer assim, um colegiado. Então, mas para que isso? É para que tenha, vamos dizer assim, segurança para o juiz. Então, por exemplo, ocorre em alguns estados, por exemplo, Rio de Janeiro, que existe no primeiro grau determinação de que, por exemplo, se é um envolvimento com uma grande facção criminosa contra, né, o crime organizado, não é um juiz só. Existem casos lá no Rio de Janeiro, já inclusive famosos, em que você deixa esse tipo de processo contra a organização criminosa, contra a facção, e eles acabam, no final das contas, intimidando o juiz, matando o juiz, tem casos até de morte de juiz. Então, nesses casos, é meio estranho isso. Nesses casos, em alguns tribunais, por exemplo, no Rio de Janeiro, não sei como é que está agora, mas na época, você tinha 3 juízes que iam fazer aquele julgamento no primeiro grau. Não era no tribunal, não. E às vezes você nem sabia quem era o juiz, sabia que foi determinado, teve uma sentença de um grupo ali. E aí questionou-se isso, né? Mas aí como é que se fala? Aí o Supremo, o Poder Judiciário entendeu que não há, vamos dizer assim, quebra do juízo natural, ou quebra do juiz natural. Desde que esses que vão fazer compor nesse caso específico, já estejam designados. Então, quando tiver casos de muita relevância envolvendo o chefe da organização criminosa, o chefe da facção, quem vai julgar é o Luiz, o Edivan e a Jaque. Então, já sei quem é antes. Então, não estou mandando os dois depois que eu prendi a pessoa. Eu estou já sabendo quem vão ser. Ou eu boto 6, acho que era mais ou menos assim, não estou me lembrando direito. Boto 6 e um dos 3 vai estar ajudando. Eu não sei quem são os 3 que vão julgar. Eu sei que tem 6 lá e a sentença é de 3. Então, o julgador 1, 2 e 3. Qual é o objetivo? Não é que seja secreto quem julgou. Você sabe que é um dos 3 que julgou, mas é para que não tenha o juiz, na hora de decidir, não tenha medo de botar o nome dele. Porque como é juiz tem medo, mas tem. Se você digitar no Google aí, tipo, juízes ameaçados de morte. É que a gente pensa assim, o juiz, a autoridade aqui do Distrito Federal, mas nos estados assim, bem mais ainda coronelista, né, os estados ainda existe muita, vamos dizer assim, briga de terra, essas outras coisas assim antigas, tem juiz que tem medo de decidir. Fica com o processo lá, não toma. Tem colegas que falaram que, dependendo da situação, você liga para o tribunal e diz, olha, tem esse processo aqui, já está no rito aqui de ter que, né, julgar. Eu vou julgar favorável e aí em cima vocês revertem. O promotor vai. Então, ali na cidadezinha, onde se você tomasse uma decisão contrária àquela pessoa, você ia arranjar um problema para sua vida, tem casos até de queimarem o fórum, queimarem tudo lá na cidade, o juiz, tipo, toma a decisão, que é um interesse favorável ali para aquele mandatário assim que eu estou falando, coronel da área, e aí vai para a capital, que vai julgar o desembargador. E o cara não tem tanta força lá na capital, né? E aí você já sabe que vai ser revertido. Mas esse tipo de coisa ainda que viu no Brasil. Isso é a primeira situação dessa questão de juiz natural. Então, aqueles colegiados de primeiro grau, para julgar a organização criminosa, não tem problema. E a outra coisa, mas é mais da justiça militar. Né? Na justiça militar, você é julgado pelos próprios oficiais. Né? A justiça militar é uma coisa bem específica, bem verticalizado isso. Então, quando você comete um crime militar, o seu processo não vai para a justiça comum, vai para a justiça militar. E lá você é julgado por oficiais, né? Por oficiais. Então, não quebra o juízo de exceção. Por quê? Porque é sorteado ali quem vai te julgar, né? Então, vai ter um juiz togado também, que é um concursado ali, um juiz togado que eu chamo de juiz civil, que vai. Só que é tipo um mini colegiado. Então, são 4 oficiais, mais o juiz que faz um julgamento ali, meio que quase um júrizinho contra você. Também não há. O que mudou agora na legislação militar é que, no caso de tribunal do júri, prevalece o tribunal do júri. É o que a gente vai ler agora aqui. Vamos ver. Então, o tribunal do júri prevalece sobre o juízo militar. Então, se é militar cometer um crime, né, doloso contra a vida, então vai para o tribunal do júri. Se for, lógico, contra civil. Né? Vamos lá. Inciso 38.
38. É reconhecida a instituição do júri, com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, depois a gente vai explicar isso aqui, a plenitude, que também já não é tão assim, o sigilo das votações, a soberania dos vereditos, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Quando ele fala crime dolosos contra a vida, as tentativas também estão aqui, né? Porque foi tentado o crime e é crime contra a vida. Ainda que a pessoa não pense que só vai para o tribunal de júri quando a pessoa morre. Não. Né? Tem os casos em que, né, a pessoa não morreu, tentativa. Existem outros crimes contra a vida, entendeu? Não é necessariamente só o homicídio. Se você entrar no Código Penal, os crimes dolosos contra a vida, tem vários outros. Vamos lá. Esse inciso deve ser memorizado, geralmente cobrado sua literalidade. Recorre cada uma dessas alíneas. O Tribunal do Júri é um tribunal popular, composto por um juiz togado, que preside, e 25 jurados, escolhidos entre cidadãos do município. A Lei 11.689 de 2008. Em todas as classes sociais. Segundo a doutrina, é visto como uma prerrogativa do cidadão, que deverá ser julgado pelos seus semelhantes. O Tribunal do Júri possui competência para julgamento dos crimes dolosos contra a vida. O crime doloso é aquele em que o agente, quem pratica o crime, deve prever o resultado de sua conduta e, mesmo assim, pratica a ação, conduzindo o resultado. Exemplo, o marido descobre que a mulher está traindo e intencionalmente atira nela e no amante, causando a morte dos dois. Trata-se de homicídio doloso, que é, sem dúvida, um crime doloso contra a vida. O julgamento será, portanto, da competência do Tribunal do Júri. Sobre a competência do Tribunal do Júri, destacamos a seguir algumas jurisprudências que podem ser cobradas em prova. Então, vamos ver se está que eu queria comentar. Se tiver, eu nem comento. A competência constitucional do Tribunal do Júri, inciso 38 do artigo 5º, não pode ser afastada por lei estadual, nem usurpada por vara criminal especializada, sendo vedada ainda a alteração da forma de sua composição, que deve ser definida em lei nacional. No caso, o STF ofereceu lei estadual que criava vara especializada para processar e julgar crimes praticados por organizações criminosas. Essa vara especializada julgaria, inclusive, os crimes dolosos contra a vida. Dessa forma, por invadir a competência do Tribunal do Júri, foi considerado inconstitucional. Então, você não pode criar uma lei estadual para criar tribunal, exceção ao Tribunal do Júri, porque o Tribunal do Júri está na própria Constituição. A competência para o processo de julgamento do latrocínio é juiz singular e não do Tribunal do Júri. Por quê? Porque esse aqui não é um crime doloso contra a vida, é um crime contra o patrimônio. Então, se você pegar casos de latrocínio, não vai para o Tribunal do Júri. Por quê? Porque a intenção inicial não era matar a pessoa, mas sim roubar. E aí a gente chama isso de crime na Constituição do Direito Penal de péter doloso. Por quê? Porque a intenção era uma e no final se tornou outra, né? Então a intenção era roubar, nem era matar, e depois se tornou matar. Então a morte é consequência de um crime anterior, então é péter doloso. O latrocínio é um crime complexo, no qual estão presentes dois condutos, o roubo e o homicídio. Em outras palavras, o latrocínio é um roubo qualificado pela morte da vítima, é considerado pela doutrina como um crime contra o patrimônio, não um crime contra a vida, ficando por isso afastada da competência do Tribunal do Júri. A competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida não é absoluta, isso porque não alcança os detentores do fórum especial ou prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. Desculpa, tem que olhar aqui, Constituição Federal. E depois ali embaixo vai ver que Constituição Estadual não pode tirar também o Tribunal do Júri, só a Federal. É caso, por exemplo, do presidente da República e dos membros do Congresso Nacional, que serão julgados pelo STF, quando praticarem crimes comuns, ainda que dolosos contra a vida. Em outras palavras, o foro ou prerrogativa de função prevalece sobre a competência do Tribunal do Júri, desde que esse foro especial decorra diretamente da Constituição Federal. A pergunta que se faz diante dessa última afirmação é a seguinte: e quando o foro especial não decorrer de previsão da Constituição Federal, mas sim da Constituição Estadual? Para responder esse questionamento, o STF ditou a súmula vinculante 45, que assim dispõe: a competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecida exclusivamente pela Constituição Estadual. Ou seja, a Constituição Federal diz: fulano de tal é processado no STJ, fulano de tal é processado no STF. Quando você diz que ele é processado no STF, ou no STJ, ou no TRF, onde é que for, você está tirando do Tribunal do Júri a competência para julgar aquela pessoa. Então, os juízes são processados aonde? No Tribunal de Justiça. Então, eles não vão para o Tribunal do Júri. Os desembargadores, pelo TRE, pelo STJ, então eles não vão para o
Inclusive, isso daí é recente. Aí, o primeiro questionamento que vem, é o seguinte, mas Edivan, não faz sentido. Provavelmente o cara pode ter matado alguém que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com a atividade dele. Ou cometer um crime que não tem nada a ver com a atividade dele. Não faz sentido ele ser processado pelo tribunal. Só estou dando exemplo, que foi o que ocorreu. O cara estava em outro estado, não tem nada a ver com a função dele, né? Não sei se era juiz ou promotor. E ele queria que julgasse ele pelo, né, comum, magistrado comum. Mas a questão de você julgar uma pessoa, às vezes, pelo órgão de cima, é justamente aquela da mesma questão do juiz que está julgando uma pessoa que tem muita influência no município, né? É o constrangimento que você pode ter na sua decisão, ou seja, o impacto que pode ter na decisão você está julgando aquela pessoa. Por mais que você saiba que, de repente, ela cometeu um crime que não tem nada a ver com a função dela, você poderia julgar ela. Né? Eu posso julgar um desembargador? Sim, mas e o impacto disso, né? Assim, na sua decisão, será que ela não vai estar, né, comprometida? Que é como se você estivesse julgando uma pessoa que tem influência, dependendo do tribunal, ele era o seu chefe, em tese, não existe chefe, mas o cara que poderia, né, julgar lá no tribunal pleno essa movimentação, remoção, então, mais nesse sentido, ainda que não tenha a ver com a atividade fim dela, ela vai ser julgada pelo Tribunal de Justiça, pelo TRF e pelo STJ. E aí, quando a Constituição diz isso, é uma, vamos dizer assim, é uma exceção ao tribunal de júri. Então, se o desembargador matar alguém, provavelmente não vai para o tribunal de júri. Existe muita discussão, recurso para que ele vá, mas não vai. Promotor, juiz, ministro, comandante das Forças Armadas, todos eles têm foro especial, deputado, senador. Lógico que aí, lógico, quando a gente estudar essa parte na Constituição, você vai ver que alguns cargos eles são de mandatários, eletivos. E quando você perde o mandato, volta de novo para a justiça comum, né? Justiça de primeira instância, quando você perde o mandato. A não ser que o processo esteja muito avançado, já esteja na parte de sentença, aí o juiz já sentencia, o STJ, o STF já sentencia, mas se não, vai para a vara comum. Mas esses cargos que são vitalícios de carreira, juiz, desembargador, promotor, aí você não tem jeito, o tribunal do júri não se aplica, porque ele também já está na justiça, já está na Constituição Federal. Já decidiu o STF, com base nesse entendimento, que vereadores que possuam foro por prerrogativa de função derivada da Constituição Estadual são julgados pelo tribunal do júri, se cometerem crimes dolosos contra a vida. Isso se explica pelo fato de que a competência do tribunal do júri prevalecerá sobre o foro por prerrogativa de função, estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. A Constituição Federal estabelece ainda 3 importantes princípios para o tribunal de júri: a plenitude de defesa, soberania dos vereditos e sigilo das votações. A plenitude de defesa é que eu vou comentar, que mudou recentemente o entendimento. É uma variante do princípio da ampla defesa do contraditório, que permite ao acusado apresentar defesa contra aquilo que lhe é imputado. Sua concretização pressupõe os argumentos do réu têm a mesma importância no julgamento que os autor. Em consequência, não deve existir prioridade na relação processual e deve o réu ter a possibilidade de usar todos os instrumentos processuais na sua defesa. Também decorre da plenitude de defesa o fato de os jurados são das diferentes classes sociais. Segundo o STF, implica prejuízo à defesa a manutenção do réu algemado na sessão de julgamento do tribunal do júri, resultando o fato na insubsistência do veredito condenatório. Também não pode estar com a roupa do presídio, normalmente bota uma roupa comum. No que se refere à soberania dos vereditos, também assegurado ao tribunal do júri pela quarta magna, destaca-se que esta tem a finalidade de evitar que a decisão do jurado seja modificada ou suprimida por decisão judicial. Entretanto, não se trata de um princípio absoluto, sendo possível a sua relativação. A soberania dos vereditos não confere ao tribunal do júri o exercício de um poder incontrastável e ilimitado. É possível, sim, que existem recursos das decisões do tribunal do júri. Nesse sentido, é possível haver a revisão criminal ou mesmo o retorno dos autos ao júri para novo julgamento. Segundo o STF, a soberania dos vereditos do tribunal do júri não exclui a recorribilidade de suas decisões, quando manifestamente contrária à prova dos autos. Assim, nesse caso, será cabível a apelação contra as decisões do tribunal do júri.
Ou seja, o tribunal do júri, depois que decide, não cabe um recurso para mudar a decisão do tribunal do júri. Cabe você, eventualmente, pedir para que seja formado um outro júri. Então, claramente, a pessoa foi, né, imputada por aquele crime, tem prova suficiente, o tribunal do júri absolve. O advogado muito bom absolve. Você não pode recorrer para o tribunal para que o tribunal condene. Por quê? Porque é plena, né, plenitude do júri. Mas o tribunal pode dizer, não, isso aí está contrário à prova dos autos. Aí você vai criar um novo júri. Mas não pode, o tribunal não muda a decisão que foi dada. Por fim, cabe destacar que o STF entende que a vontade residual do júri, fixado no artigo 5º, inciso 38, a linha D, quando o julgamento de crimes dolosos contra a vida é passivo de ampliação pelo legislador ordinário. Isso significa que a lei pode determinar o julgamento de outros crimes pelo tribunal do júri. Não, isso aqui já é direito penal, a gente entra depois. Só mais uma do tribunal do júri, que ele fala aí, plenitude de defesa. O que era em sigilo das votações? O que era plenitude de defesa? Plenitude de defesa, tudo, poderia tudo, sem exceção, sem exceção. Até então não existia exceção nenhuma. O que é plenitude de defesa? Mostrar foto, chamar o cara de vagabundo, um cara que morreu, poderia tudo. Para sua defesa, podia usar tudo. Aí, começou algumas exceções. A primeira, que já está pacificada no Supremo, é o seguinte: matou, mas o seu argumento de defesa é legítima defesa da honra. O que é legítima defesa da honra? É você, né, eu acho que ele deu até um exemplo aí, encontrou sua mulher traindo você. Então, não quero ser absolvido porque ela feriu a minha honra. Esse argumento não pode mais ser levado no tribunal do júri. O STF já decidiu. Então, o argumento... E tem mais, é muito louco isso. Porque, por exemplo, aí você diz, pô, mas Ivan, será que alguém era absolvido por isso? Em alguns estados, tipo, de novo, não vamos pensar em Brasília, Distrito Federal, vamos pensar em todo o Brasil. Em alguns estados, se você, como advogado, souber manejar bem essa defesa da honra, estados do norte, lá dentro de um interiorzão daquele, uma comarca, você levar um argumento desse, como é todo mundo da sociedade ali, a sociedade culturalmente, desculpa o termo que eu vou usar, é machista, não sei o quê, você consegue absolver o cara, mesmo o cara sendo réu, confesso, matou a mulher, e como o tribunal não pode reverter a decisão do júri, o cara é absolvido. O que não faz sentido nenhum, assim, mesmo tendo a plenitude de defesa, no mundo atual que a gente vive, né? Só que lá dentro lá dos rincões do Brasil, se você for um bom advogado, por uma questão cultural, e quem vai julgar são as pessoas, e culturalmente elas estão incutidas com isso na cabeça, você consegue absolver uma pessoa réu confessa, com base no argumento, vamos dizer assim, machista, né? Não sei, contrário à sociedade atual, enfim. O Supremo proíbe. Se você entrar nesse... Por exemplo, aí, como é que isso é feito, Edvan? Simplesmente, se você é o promotor de justiça, o cara começar a levantar e tem indícios de que ele vai levar a defesa dele para esse rumo, você pede para o juiz caçar a palavra dele, né? Para os jurados não considerarem esses argumentos. Ele não pode citar isso, né? Então, isso é importante. Isso é recente, acho que é só. Sigilo das votações, isso aqui sempre cai, como é que é feito às vezes. Então, o tribunal não é, por exemplo, o júri, né? Os jurados, contar os votos de forma que vocês aí também sempre caem em prova. Contar de forma que você não identifique os jurados, então por isso o sigilo das votações. E como é que é feito isso? Faz a retirada da urna dos votos favoráveis ou contrários até chegar ao limite do vencedor. Então você não vê todos, entendeu? Você não sabe que estava dividido, não estava. Então, chegou a maioria, acabou, está condenado, nem precisa abrir o resto, para não ter o quebra-sigilo das votações. Então, são 7 jurados, tirou 4, que já condenou, não precisa saber qual era o resultado dos outros 3, até porque se você souber os resultados dos outros 3, você tira o sigilo. O cara lá está sendo condenado, então todos os 7 me ferraram, né? Então, quando eu saí da cadeia, então você não sabe se tinha lá ainda
um que poderia ter sido favorável. Então, tem esse X de, porque se você tirar todos foi por unanimidade, então o bandido ali, né, a pessoa que está sendo acusada, não... Então, quando eu sair, eu sei que ninguém foi meu a favor, né? Então, por hoje é só. Vou só pegar aqui uns exercícios, que já demos aqui mais de 40 minutos. Só pegar uns exercícios aqui, vou dar uma busca aqui. Deixa eu pegar aqui o TEC Concursos. TEC, tá aqui o TEC. Estão vendo aí o TEC Concursos. Então, a gente viu hoje, avançou mais 4 incisos, não 3. Primeiro foi Tribunal do Júri agora, e a gente viu o ato jurídico perfeito, né? E coisa julgada, né? Aliás, direito de vida, ato jurídico perfeito, coisa julgada, mais Tribunal do Júri, o que mais? Tribunal de Exceção. Ninguém será processado se não ser por juiz natural. Então, vamos procurar primeiro ato jurídico perfeito. Parece aqui. Eu acho que tem um aqui. 122. Vamos lá. Estão vendo aí meu TEC concurso? Sim. Vamos lá. 122. Acho que tem um aqui. Vamos para essa aí. 122. Conseguindo ver? O ato jurídico perfeito é o ato concluído cujos efeitos já se exauriram sob a égide da lei anterior. Você lembra o exemplo? Que ele não deu exemplo ali, mas eu dei exemplo para vocês. Ato jurídico perfeito, para ficar sobre essa questão de pode, não pode, justamente aquele que se protar no futuro, e não se exaure. Porque se exauriu, sai uma nova lei, você já comprou, não está pagando mais, já é seu, isso vai influenciar em você. Agora, um ato jurídico perfeito, que você foi lá, comprou uma coisa, né, com juros ou com alguma cláusula ali que é benéfica a você. Vem uma nova lei que prejudica essa cláusula. Se fosse agora, você não poderia colocar aquela cláusula ali. Não existiria. Ela vai aplicar o negócio que você está pagando? Não, né? Então, o ato jurídico perfeito é ato concluído cujos efeitos já se exauriram sobre a égide da lei anterior? Não, né? Porque se exaurir não faz nem sentido uma lei posterior. Exaurir é que já concluiu tudo? Não. Atos jurídicos perfeitos são aquelas situações em que você fechou o contrato com todas as regras ali, está acordado. Agora ele ainda vai se desenvolver nesse contrato. Por isso essa proteção ao ato jurídico perfeito. Porque chega lá na frente e diz, cara, eu fiz uma besteira. Agora eu estou prejudicado com esse acordo que eu fiz com você. Não interessa. A lei protege o ato jurídico perfeito. Não vamos desfazer. Não, teve uma lei agora que saiu que é mais benéfica para mim, que sou o vendedor. Não interessa, já fechou, está perfeito o contrato. Entendeu? Então, isso aí está errado. Porque o ato jurídico perfeito não é cujos efeitos já se exauriram. É o acordo, as cláusulas estão ali, elas já estão perfeitas e acordadas. Mas os efeitos disso vai para o futuro, entendeu? Pode ser uma prestação que você está pagando, pode ser uma obrigação de fazer que você está fazendo para a pessoa, ou de deixar de fazer. Mas você não pode renegociar isso. Então está errada essa questão. Aqui, errado. O ato jurídico perfeito é aquele já totalmente finalizado, segundo a lei vigente ao tempo do que foi construído. Ele já satisfaz todas as condições formais para produzir todos os seus efeitos próprios, sendo, portanto, chamado de perfeito. Perceba que não necessariamente seus efeitos já se exauriram, né? Eles podem ainda estar sendo produzidos, é que se cumpriu com as condições para que esses efeitos produzissem. Então, não precisa se exaurir. Conselho Regional de Nutrição. Deixa eu ver uma outra aqui. É a questão 25. Vamos lá. Ih, me esqueci de anotar. Calma aí. Deixa eu fazer a revisão final ou... Vamos lá. 122, agora é 25. Fiz errado aqui a sequência. 25 mesmo? É, 25. Vamos lá. Para garantir a segurança
jurídicas das situações consolidadas, a Constituição Federal prevê o princípio da retroatividade das leis, princípio da retroatividade das leis, já começou aí, né? Consagrando assim o direito adquirido, o ato jurídico perfeito coadjuvado, na verdade, é irretroatividade das leis, né? A lei não pode retroagir para prejudicar o ato jurídico perfeito, né? O direito adquirido, o ato jurídico perfeito é coadjuvado. Está errado também, questão 25. É errado. Ele não prejudicará, não é retroatividade. Não poderá retroagir, é irretroatividade. Deixa eu ver qual outra palavra que eu procuro aqui. Só tinha essas duas aqui. Deixa eu ver. Coisa julgada. Vamos ver se aparece. Parece mais aqui. Não. Vamos ao Tribunal do Júri um pouquinho aqui. Juiz natural também. Ver se encontro juiz natural. Não. Júri. Entra numa outra lista aqui. Não está aparecendo, não. Deixa eu procurar uma parte aqui. Deixa eu ver se eu encontrei aqui. Acho que ele não cobra muito, não, esse exercício. Será? Eu acho que agora. Rapidamente. Deve ter selecionado antes, né? Se aparecer aqui, então, os dois. Encontrei uma aqui. É, porque eu não encontrei. Então, voltar aqui para coisa julgada. Coisas julgadas que eu tinha mais uma aqui só. Apareceu uma aqui. Acho que a gente deve ter feito essa, 235. Pelo jeito aqui, pelo tema aqui, que ele envolve também, acho que a gente até já fez. Já acertou também, 235 já fez. Então, pelo menos, sabe que eu posso procurar aqui depois com mais calma. A gente só resolveu duas. Procuro com mais calma para ver se conto mais umas 3 ou 4, porque não estou encontrando aqui não. De repente não é uma incidência maior sobre o assunto, mas pode ser para outras provas, né? Eu não encontrei, já dei várias buscas aqui. Então é isso, pessoal. Deixa eu acabar aqui a gravação.